seja rostos famosos do entretenimento e celebridades ou vítimas dos crimes mais chocantes já cometidos, nosso objetivo é dissecar e marcar o tempo dos eventos conforme ocorreram. O episódio de hoje se concentra em uma figura extremamente polarizadora, Ruth Ellis, uma anfitriã de boate galesa e assassina condenada que se tornou a última mulher a ser executada no Reino Unido após o assassinato fatal de seu amante, David Blakely. Para alguns, Blakely teve o que merecia, pois era conhecido por ser abusivo e intimidador. A violência física e a degradação emocional infligidas a Ellis, que suportou uma vida de dor e profanação, culminaram em ela atirar nele a queima-roupa no dia 10 de abril de 1955. A execução ocorreria no dia 13 de julho de 1955, quando ela tinha apenas 28 anos, e provocaria protestos e ressentimento contra o governo e pedidos de proteção às mulheres no futuro. Então, quem era Ruth Ellis e que tipo de vida ela teve? O que aconteceu com ela que levou ao seu ponto de ruptura? E quais eventos ocorreram depois que ela matou David Blakely? Junte-se a nós enquanto dissecamos o trágico caso de Ruth Ellis, aqui no The Last 24. Como mencionado na introdução deste episódio, e como na maioria desses casos sensíveis, é melhor voltar ao início para entender quem era Ruth Ellis como pessoa e que tipo de vida ela viveu antes dos eventos ocorridos em 1955. Vamos conhecê-la agora. Ruth Ellis nasceu Ruth Nielsen, na cidade litorânea e comunidade de Hill, em Denbighshire, País de Gales, em 9 de outubro de 1926. Sua mãe, Berta, era uma refugiada belga e seu pai era um violoncelista de Manchester que tinha 6 filhos. Ellis foi a quinta a nascer. Infelizmente, sua infância seria arruinada e marcada por seu pai. Arthur Hornby, que posteriormente adotou o sobrenome Nielsen, começou a abusar sexualmente de Ruth e sua irmã mais velha, Muriel, depois que seu irmão gêmeo, Charles, morreu em um acidente de bicicleta em 1928. Ele começou abusando primeiro de Muriel. Quando ela tinha 14 anos, já havia dado à luz a um menino, que Arthur tratava como um irmão de Ruth e seus irmãos. Embora Muriel sucumbisse ao horrível abuso nas mãos de seu pai, Ruth frequentemente reagia contra Arthur, que começou a molestá-la quando ela tinha apenas 11 anos. Isso se estendeu por anos até que ela conseguiu fugir para Londres. Enquanto estava lá, ela conheceu um soldado casado do Canadá chamado Claire Andrea McCallum, com quem engravidou aos 17 anos. O bebê recebeu o nome do pai, Claire Andrea ou Andy, mas o relacionamento acabou e ela teve que criar a criança sozinha. Depois de trabalhar em várias fábricas para tentar economizar dinheiro para alimentar seu filho, Ruth decidiu voltar sua atenção para a indústria do sexo e começou a posar nua para um homem chamado Maurice Conley, que era conhecido por chantagear seus funcionários para terem relações sexuais com ele. Ellis conseguiu outro emprego como anfitriã de uma boate em Hampstead e por volta de 1950 estava trabalhando como acompanhante para atender e dormir com homens. Durante seu tempo como acompanhante, ela conheceu George Johnson Ellis, dentista divorciado de 41 anos, com quem se casou naquele ano em um cartório em Kent. Mas, logo após o casamento, seu marido se tornou violento com ela. Mesmo conhecendo o trabalho de Ruth, George ficou cada vez mais paranoico, convencido de que ela o traía, e passou a agredi-la frequentemente. Quando sua filha, Georgina, nasceu em 1951, George se recusou a reconhecê-la como sua e o relacionamento desmoronou.
Em 1953, Ellis trabalhava no Little Club, uma boate popular, no distrito residencial e comercial de Knightsbridge, onde também fazia aulas de dicção e etiqueta. Isso valeu a pena, pois ela foi promovida a gerente, uma das mulheres mais jovens a conseguir isso aos 27 anos. A vida de Ruth melhorou com a promoção, que trouxe mais dinheiro para sustentar seus filhos, além de amigos, qualidade de vida e respeito das pessoas ao seu redor. Contudo, o estilo de vida que Ellis finalmente alcançou foi efêmero após se envolver com David Blakely. Blakely, educado na Shrewsbury School e Sandhurst, era um piloto de corridas alcoólatra. Sem notar o perigo após se conhecerem no clube, Ellis e Blakely ficaram sérios rapidamente. David se mudou rapidamente para o apartamento dela, logo após se tornarem um casal, apesar de estar noivo de outra mulher. Ruth ficaria grávida pela 4ª vez, mas fez um aborto. Depois de se sentir culpada e envergonhada por não dar mais para o relacionamento, ela sentiu que um bebê complicaria as coisas. No entanto, apesar de seu mau gosto por homens, Ruth começou a ver outro homem ao mesmo tempo que Blakely, um ex-piloto da Força Aérea Real chamado Desmond Cosin, com quem ela se mudou para sua casa na Oxford Street depois de ser demitida de sua posição de gerente. Ela continuaria a visitar e namorar Blakely regularmente, mas a situação se tornou muito volátil e complicada, com Blakely ainda comprometido e tendo casos com homens e mulheres, o que eventualmente resultaria em um incidente de partir o coração em janeiro de 1955. Durante um encontro acalorado entre Ruth e David, as coisas saíram do controle, culminando em David socando Alice tão forte no estômago que ela sofreu um aborto espontâneo. Isso seria a gota d'água. Uma biografia serializada, publicada no Woman's Sunday Mirror, revelaria mais tarde que Ruth sofreu terrivelmente nas mãos de Blakely. Ela afirmou: "Ele dava tapas no meu rosto e me socava, e uma vez perdeu todo o controle. Seu punho me atingiu entre os olhos e eu caí no chão. Ele me espancou selvagemente enquanto eu estava lá, deitada." Ela também teria que fornecer a ele dinheiro para financiar seu estilo de vida insalubre de cigarros e álcool. O abuso constante, tanto físico quanto emocional, levou ao crime, que resultaria na execução de Alice. Após o aborto, Blakely se afastou de Ruth, evitando reconhecê-la ou atender suas ligações. Ele se escondeu com seus amigos, mas não conseguiu se esconder para sempre. No domingo de Páscoa, 10 de abril de 1955, Ruth Ellis teria sua vingança. Ela pegou um táxi da casa de Desmond Cosin para o apartamento de Anthony e Carol Feinlater, no 2º andar da rua Tenzer, número 29, em Hampstead. Foi onde ela imaginou que Blakely se escondia. Ela estava certa, mas o perdeu quando seu carro saiu do estacionamento. Então ela rapidamente chamou um táxi e o seguiu até o Magdala, um pub em South Hill Park, onde ela sentou, esperando pelo seu momento. Por volta das 21h30, Blakely e seu amigo Clive Gunnell chegaram e foram até o carro estacionado. Foi neste momento que Ruth tirou um revólver Smith Wesson Victory Model calibre .38 de sua bolsa e disparou 5 tiros em Blakely. Após o primeiro tiro errar, ela perseguiu Blakely para o outro lado do carro e acertou o alvo. Após ele cair no chão, ela ficou sobre ele e disparou mais 3 tiros, matando-o. A última bala atingiu o chão depois que ela puxou o gatilho repetidamente, mas ricocheteou e atingiu uma espectadora chamada Gladys Yule, ferindo sua mão. Após matar seus parceiros abusivos, Ruth Ellis permaneceu na rua, parecendo calma e composta,
provavelmente em estado de choque. Ela foi ouvida dizendo a Clive Gunnell: "Eu sou culpada. Estou confusa." "Você vai chamar a polícia, Clive?" Um policial fora de serviço chegou ao local e a escoltou para a delegacia de polícia de Hampstead, onde ela confessou o assassinato. Médicos e psiquiatras avaliaram e examinaram um comportamento calmo, concluindo que ela estava em sã consciência, sem sinais de doença mental ou está sob influência de álcool ou drogas. Ela fez sua primeira aparição no Tribunal de Magistrados no dia seguinte e foi mantida em custódia. Outros 2 psiquiatras, Duncan Whittaker, para a defesa, e Alexander Dalzell, representando o Ministério do Interior, finalizaram suas próprias avaliações. Nenhum encontrou evidências de insanidade. No dia 20 de junho de 1955, Ellis compareceu ao Tribunal número 1 do Old Bailey, em Londres. Ela parecia inteligente, bem vestida, e seu cabelo loiro descolorido estava perfeitamente arrumado e recém-colorido, para a surpresa de seu advogado de defesa, Aubrey Melford Stevenson, Sebag Shaw e Peter Rawlinson. O promotor perguntou o seguinte a Ellis: "Quando você disparou o revólver a queima-roupa no corpo de David Blakely?" "É óbvio, quando eu atirei nele, eu pretendia matá-lo." Com essa resposta audaciosa, o júri levou apenas 20 minutos para considerá-la culpada de assassinato e condená-la à pena de morte obrigatória. Aguardando seu destino, na prisão de Holloway, Ruth disse à mãe que não queria a petição que estava sendo montada contra a pena de morte. Contudo, seu advogado, John Bickford, escreveu uma carta de 7 páginas ao secretário do Interior, William Lloyd George, expondo as razões para um indulto. O pedido foi negado. Ellis pediu para consultar Leon Simmons, escrivão do advogado Sir Victor Mishcon, que a representou nos divórcios anteriores, para supervisionar o resto do julgamento e audiências. As últimas 24 horas da vida de Ruth Ellis iniciaram-se em 12 de julho de 1955, quando Mishcon e Simmons a visitaram para discutir seu testamento. Eles revisaram o caso completo e buscaram extrair toda a história de Ellis. No entanto, ela exigiu que sua recontagem dos eventos não gerasse outra proposta de indulto. Apesar de Mishcon se recusar a negligenciar os direitos de seu cliente, Ruth relatou a história de que Desmond Cousin lhe deu a arma e a ensinou a usá-la nos fins de semana anteriores ao assassinato, além de levá-la ao local do crime. Ela explicou que "eu não disse nada sobre isso até agora, porque parecia traiçoeiro. Absolutamente traiçoeiro." Após 2 horas de questionamento e tentativa de juntar os eventos do começo ao fim, Mishcon e Simmons visitaram o secretário permanente de Frank Newsome no escritório em casa para revisar o caso novamente. A tentativa de absolvição de última hora não funcionou, pois as autoridades prosseguiram com a sentença de culpado e a autorização para execução, afirmando que não podem ter pessoas atirando com armas de fogo na rua. Ellis escreveu uma última carta para os pais de Blakely enquanto estava preso. Ela declarou: "Sempre amei seu filho e morrerei ainda amando-o." No entanto, ela foi firme e inabalável em sua decisão de se vingar dele. Como ela acreditava firmemente no karma, declarando: "Olho por olho, dente por dente, e que estou bastante feliz em morrer." A manhã havia chegado. Ellis acordou às 6h30 da manhã, no dia 13 de julho, e lhe deram um gole de conhaque para ajudar com qualquer nervosismo de última hora. No entanto, foi relatado que ela estava completamente calma e confiante. "Você comeu ovos mexidos na última refeição?" O bispo de Stepney, Jus de Blanc,
foi designado para administrar os últimos ritos e ser seu confidente antes da morte. A pedido dela, um crucifixo foi pendurado na parede, onde podia vê-lo enquanto caminhava da cela condenada para o galpão de execução pouco antes das 9 da manhã. Houve um pequeno atraso nos procedimentos após uma ligação telefônica falsa ser feita para a prisão. A pessoa alegou ser o secretário particular de Lloyd George e que houve uma suspensão da execução. Após deliberar com o Ministério do Interior, a diretora da prisão, Charity Taylor, confirmou ser uma farsa e autorizou a execução conforme planejado. O carrasco era Albert Pierrepont, que mais tarde negou em suas memórias que qualquer incidente inadequado tivesse manchado os procedimentos ou levado à sua decisão de se aposentar alguns meses depois. Therese foi enforcada e morreu às 9h01 da manhã. Como era costume nas execuções britânicas, Ruth foi enterrada em uma sepultura sem identificação dentro dos muros da prisão de Holloway. A corda e a arma do crime estão em exibição no Museu do Crime da Polícia Metropolitana. Nos dias seguintes à morte de Ruth, a discussão em torno da pena de morte se tornou muito pública, com jornais e colunistas atacando a decisão do governo de prosseguir com sua execução, incluindo o romancista Raymond Chandler, que escreveu uma carta ao Evening Standard condenando a selvageria medieval da lei. A pena de morte foi interrompida em 1965, após a última execução ocorrer em 1964. Infelizmente, a morte de Ruth transbordou para a vida de sua família, resultando em uma série de eventos tristes. Desmond Cousin não foi acusado criminalmente, apesar de ela afirmar que ele a ajudou no assassinato de Blakely. Cousin negaria repetidamente o envolvimento e eventualmente imigraria para a Austrália. O ex-marido de Ruth, George Ellis, cometeu suicídio se enforcando em um quarto de hotel em 1958. Berta, sua mãe, foi encontrada tentando se suicidar com gás em seu apartamento em Hemel Hempstead. Ela foi salva de se matar, mas ficou com sequelas na fala pelo resto da vida. Os filhos de Ruth também sofreram. Andy, de 10 anos quando Ruth morreu, suicidou-se em 1982 após destruir a lápide da mãe. Sua filha Georgina foi levada para um lar adotivo aos 6 anos de idade após a morte de seu pai, e mais tarde morreria de câncer em 2001 aos 50 anos. Em entrevista ao The Guardian, Muriel, irmã de Ruth, contou sobre a visita que ela e a mãe fizeram a Ellis na véspera de sua execução. Ela lembra que não houve menção à morte de sua irmã, apenas conversa fiada. Ela estava muito calma. Minha mãe disse, não faça perguntas e deixe a Ruth falar. Tive um bebê recentemente. Ela perguntou como ele era e elogiou o vestido que eu usava. Acredito que ela pensou que no último minuto eles diriam que ela iria para a prisão. No final, independentemente do que se pense de Ruth Ellis, suas escolhas de vida ou motivo para o assassinato, ela matou alguém friamente, sem hesitação, o que deve ser reconhecido. No entanto, ao ler sobre sua infância brutal, abuso nas mãos dos homens em sua vida e a aceitação de seu destino eventual, não se pode deixar de sentir um grau de simpatia e compreensão por sua decisão de tomar as rédeas de sua própria vida. Ellis sempre será lembrada como a última mulher a ser executada no Reino Unido, mas esperamos que este episódio lance uma luz melhor sobre sua vida como um todo. Até a próxima, cuidem-se, pessoal!